meu nome é Isabela e eu sou responsável técnica da empresa de sementes Copérdia. E vou falar para vocês um pouco então de como funciona a produção de sementes, desde a pré-produção até a comercialização delas. Então, tanto eu quanto o produtor devemos estar cadastrados no Sistema Nacional de Sementes e Mudas, e cada um tem o seu próprio registro. E além disso, eu preciso de um termo de compromisso assinado junto do Ministério da Agricultura, que vai me permitir trabalhar como responsável técnica nessa área. Então, a partir disso, eu tenho a possibilidade de assinar o projeto de produção dessas sementes e de executar as vistorias obrigatórias durante todo o período de produção. Durante a produção das sementes, o acompanhamento deve ser o máximo possível. Então, para que todo esse padrão de qualidade que a gente espera seja possível de ser atingido. E antes de tudo isso, é muito importante alinhar com o produtor todo o planejamento. Então, a começar pela escolha da cultivar de soja, que nesse caso a gente escolheu usar a ANS 6209RR, que é uma cultivar registrada no Registro Nacional de Cultivares e que ela tem uma produção muito interessante, além dela ser bem adaptada para a nossa região. Então, para comercializar sementes de categoria S1, por uma questão de demanda da nossa região, a gente comprou sementes C2 para que S1 pudesse ser colhida. E partindo já para o campo, é muito importante que a área de plantio seja estudada, conhecer o histórico dessa área. E principalmente com questão de produção. É muito importante que nessa área não tenha sido cultivada outros cultivares de soja para evitar a contaminação dessa nossa produção que vai ser realizada, né? E o mesmo tem que ser feito quando a gente pensa em plantas daninhas, porque conhecendo melhor as condições que a nossa área tá, a gente vai poder lidar melhor com essas condições adversas durante o período de produção. Então, na nossa área, além disso, respeitando a normativa 45 do MAPA, a gente teve que definir uma área de bordadura de 3 metros para delimitar as glebas, né? Para evitar o contato da nossa produção com outras plantas. Então, já pensando no plantio, foi essencial que as nossas máquinas fossem devidamente limpadas e reguladas. A limpeza é muito importante para que nem pragas, nem sementes de outras culturas sejam disseminadas pela nossa produção, para evitar então essa contaminação. E a regulagem é essencial pensando então no espaçamento entre plantas, porque pensando em um espaçamento muito adensado, a gente vai criar um microclima propício a doenças, insetos, a competição entre as plantas. E o contrário disso, então, um espaçamento com espaços muito vazios vai propiciar o desenvolvimento de plantas daninhas. Então, durante essa safra, eu preciso realizar pelo menos 2 vistorias. Então, as 2 obrigatórias são antes da floração e no pré-colheita. E a partir dessas vistorias eu tenho que elaborar um laudo técnico para ser encaminhado para o MAPA. Pensando já na colheita, o ponto de colheita é muito importante de ser analisado. Então, a umidade entre 13% e 15% deve ser levada em conta. Menos que isso, os grãos vão estar muito secos e vão se quebrar. E mais que isso, a semente vai ser totalmente comprometida no pós-colheita, porque essa umidade vai facilitar, vai propiciar o desenvolvimento de fungos, doenças que não é o que a gente espera, né? Além da umidade, então é muito importante analisar o tamanho das sementes, a reserva de nutrientes,
a germinação e o vigor. Todos esses fatores devem ser analisados. Na colheita, novamente, esse maquinário tem que estar perfeitamente regulado e limpo, para o nosso rendimento ser mantido. E o pós-colheita é onde mais se perde, então é muito importante cada detalhe. Quando a semente atinge essa maturidade fisiológica, ela já está pronta para a colheita. Então é essencial que ela seja colhida naquele momento, porque quanto mais tempo ela passa no campo, mais ela vai sofrer com condições ambientais e ela vai se deteriorar rapidamente. Então, no campo ela sofre com variação de umidade, sofre com variação de temperatura, com ataque de pragas, doenças. Então, assim que a maturidade é atingida, se colhe a semente. Então, toda a produção foi escoada com caminhões da cooperativa até a unidade de beneficiamento. Lá são realizadas amostras médias de 1.000 gramas e de 500 gramas para analisar a pureza. Então, nessa unidade de beneficiamento é feita a secagem, a classificação, a análise das sementes e o teste de uniformidade. As nossas sementes nesse teste passaram por peneiras de 6,5 milímetros. E a partir disso, foi obtido o registro de abertura do lote para identificar ele e mostrar essas informações de produção do produtor e as minhas informações como responsável técnica. E durante todo o beneficiamento eu fiz o acompanhamento desse lote, emiti e assinei o boletim de análise das sementes e o termo de conformidade do mapa. E aí, a partir das análises de germinação, teste de vigor, teste de pureza, para garantir a qualidade das nossas sementes, elas vão poder ser comercializadas. Então, assim que a semente é embalada, ela recebe uma etiqueta com todos os resultados desses testes e no caso dessa cultivar e dessa produção, a gente teve um potencial de germinação de 80% e uma pureza de 99%, que indica que o nosso produto está dentro dos padrões exigidos pela normativa 45. Então, são resultados excelentes. E isso tudo só é possível a partir, então, de muito planejamento, muita técnica e um acompanhamento de perto de toda a nossa produção até a comercialização dessas sementes, para que o melhor produto seja comercializado. Para a questão 2, então, analisando a tabela, quanto à germinação, os lotes têm valores dentro de um padrão aceitável e essas sementes têm uma boa capacidade, então, de iniciar esse processo de desenvolvimento em condições ideais, né, de umidade e temperatura do teste. Já em emergência do campo, em um ambiente de cultivo real, né, com variação de solo, umidade e temperatura, o lote 1, o lote 5 e o 2 foram que tiveram as melhores taxas. E o lote 4 teve a menor emergência, então é um pouco preocupante porque a boa emergência vai ser essencial para a lavoura se estabelecer, né, com um bom potencial. Então, de ter mais atenção. Quanto à velocidade da emergência, o lote 1 e o lote 5 tiveram os melhores índices, então essas sementes vão germinar bem, vão emergir rápido, então tem um ótimo vigor. E o lote 4 tem um menor índice de velocidade de emergência. Então, esse baixo desempenho vai indicar que a semente tem um baixo vigor, então ela vai passar mais trabalho para emergir, vai sofrer mais com as intempéries do ambiente e isso pode ser um indicativo de baixa qualidade
durante a colheita, durante a secagem ou no armazenamento, então essa semente sofreu uma degradação maior. Se eu tivesse que escolher alguma semente para de fato levar para o campo, eu escolheria a 1 e a 5, né? Porque elas tiveram um ótimo desempenho de germinação, de emergência, de velocidade de emergência. O lote 3 também daria para ser utilizado, mas verificando melhor o vigor e as condições dele. E o lote 4 tem um baixíssimo vigor, vai precisar de muito cuidado, demora muito para emergir, vai sofrer muito no campo, então eu não escolheria ele. Então, se tivesse que escolher mesmo, 1 e 5.